Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! É um prazer estar com você por aqui nesta sexta-feira. Sextou. Infelizmente, a nossa paixão, o nosso clube, que a gente tanto ama, não joga esse final de semana. E quando o Vasco não joga, eu não sei para você que está do outro lado aí, me assistindo nesse momento. Agora, para mim, o final de semana fica com gostinho de quero mais, que falta alguma coisa. Sabe aquela história que quando você não vai na missa, quando você não vai no culto, quando você não vai na celebração, parece que o final de semana não chegou? É assim quando o Vasco não joga. E antes de eu começar a minha resenha hoje por aqui, eu vou pedir um favor para você que não custa absolutamente nada. Deixe seu like, compartilhe seu vídeo aí nas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho, que é sempre importante que o nosso trabalho possa chegar aí a quantidade grande de pessoas, que mais torcedores do Vasco possam vir aqui trocar ideias, que é o principal intuito desse Acorda. Olha só, torcedor, muitas dúvidas e poucas certezas. Feliz 2025. O torcedor do Vasco ainda tem a possibilidade esse ano de comemorar uma vaga na Libertadores da América. Eu sei, eu já falei em outros momentos que o que eu gosto de comemorar é títulos. Como era comemorar vaga, eu até brinquei aqui, eu nunca vi ninguém até hoje no carro do Corpo de Bombeiro carregando uma vaga nas mãos. Agora, troféus, eu já vi várias vezes. E o Vasco pode terminar o ano com essa vaga na Libertadores da América, como também pode garantir uma vaga na Sul-Americana. Aliás, a Sul-Americana eu acredito que o Vasco consegue até com uma certa tranquilidade. Agora que tem a possibilidade do G8, o G7 a gente já sabe que pode alcançar, eu acho bem possível o Vasco conseguir essa vaga. Só que, para o ano que vem, eu vejo que o torcedor vascaíno, mesmo feliz, e eu me incluo nessa, eu estou feliz por aquilo que se desenhou esse ano. Ninguém imaginava, e eu já falei isso várias vezes aqui e vou repetir, para quem não viu ainda, ninguém imaginava, chegando tão poucas rodadas para o final do Campeonato Brasileiro e o Vasco estar aí pensando em Libertadores da América. Torcedor, dos primeiros 27 pontos que o Vasco conquistou nesse Campeonato Brasileiro, o Vasco alcançou a incrível marca de 6, ou seja, um pouquinho mais aí de 20% dos pontos conquistados. Uma verdadeira tragédia. Se o Vasco continuasse aí com essa pegada que estava lá no início, o Vasco já estaria rebaixado, estaria atrás do Atlético Goianiense nesse momento. E o Vasco conseguiu, de alguma maneira, uma remontada, ficou aí a 6, 7 minutos de uma disputa de pênaltis para conquistar uma vaga para a final da Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro, como a gente vem falando, há tempos não briga pelo rebaixamento, briga pela parte de cima. Agora, torcedor, e o que esperar desse 2025? E isso me preocupa e me preocupa muito. Porque eu sempre brinco e faço uma analogia que essa diretoria do Vasco, capitaneada aí pelo presidente Pedrinho, eu percebo que parece que eles estão querendo apagar um fogo gigantesco, um fogo num parque, e cada um tem no máximo um balde de água na mão, e a gente não sabe aonde atacar primeiro o foco, onde correr com esse balde d'água. Porque o Vasco tem tantos problemas para resolver fora de campo que eu fico assustado. Se a gente olhar para o nosso lado, o Botafogo, que vai fazer essa final de Libertadores da América, há 2 anos se encontrava num caminho até pior do que o do Vasco. Teve a constituição da SAF, num primeiro momento não chegava nem à final de Campeonato Carioca, era muito criticado o John Textor e conseguiu, dentro de scouts muito competentes, porque não é só dinheiro não. O Vasco, se a gente for somar o dinheiro das janelas aí, esse ano que o John Textor aí fez uns aportes maiores, por exemplo, com o Luiz Henrique, Almada e tudo mais. Mas até então, ele conseguiu fazer uma equipe, ano passado, que brigou uma boa parte pelo título do Campeonato Brasileiro. Nas últimas 7, 8 rodadas aí é que o negócio afundou, gastando muito menos do que o Vasco tinha colocado em cima da mesa.
Então, essa questão de virar SAF para o vascaíno, às vezes, aquilo que parecia um sonho parece que virou um pesadelo. Porque a gente acreditou tanto, e assim, todo mundo acreditou. Porque teve uma votação, ou melhor, a maioria acreditou, né? E as pessoas que participaram da venda, mais especificamente Jorge Salgado, o Osório, com aqueles discursos inflamados, que o Vasco teria que arrumar um time fora da órbita da Terra para poder competir. Porque a 777 ia colocar tanto dinheiro, ia ser tão competitiva, que não teria adversário para o Vasco. E para uma torcida que estava tão carente de ouvir algo positivo, todo mundo acreditou que era isso mesmo. E a gente espera que esse tipo de depoimento, esse tipo de ação da diretoria que vendeu, foi apenas um erro. E eu acredito que foi um erro grande deles, sabe? Acreditar nessa venda e da maneira que foi feita. Então temos agora a estaca zero, porque desde que a associação conseguiu reverter, e ainda bem que reverteu, a gente voltou à estaca zero e tem certeza que a gente vai ter aí dificuldade para encontrar esse novo parceiro. As contas vão chegando, a gente sabe que agora o Vasco conseguiu aí que durante um período o Vasco fique sem essas ações para inviabilizar o clube. Em contrapartida, precisa vender o clube, a gente sabe que precisa, não tem outra saída, não adianta achar que a reestruturação financeira... o torcedor do Vasco já escutou isso tantas vezes, mas tantas vezes que ninguém aguenta mais isso, sabe? Essa oxigenação, essa calma, essa paciência, que daqui a pouco a gente vai conseguir sair dessa situação, que é preciso cortar na carne e tudo mais. Só que assim, a gente virou SAF para não precisar passar por isso. A gente virou SAF para não precisar passar pelo processo. Quem vira SAF quer chegar no propósito logo. E infelizmente parece que hoje a gente está igualzinho ou pior, porque até as pessoas que falam pelo Vasco, e alguns vídeos tem na Vasco TV tentando explicar aí o momento do Vasco, parece que a dívida aumentou. É tão louco isso que a dívida aumentou. No Bahia, o City chegou lá, pagou dívida. O Botafogo, faturamento ano após ano melhor, pagando dívida. O Cruzeiro, que estava, meu Deus do céu, enterrado, já vai fazer a final da Sul-Americana e devagarinho vai conseguindo. E o Vasco? E alguns assuntos importantes que eu vou trazer aqui como dúvida, além da venda do clube, por exemplo, onde o Vasco vai jogar ano que vem? Vocês pararam para pensar que esse ano, São Januário, é a casa do melhor mandante do futebol brasileiro? Que durante 3 anos, essa arma que o Vasco sempre teve a seu favor, o Vasco não terá mais. Às vezes eu fico até assustado com a passividade até do torcedor do Vasco. Claro que é por algo melhor. Claro que é por um momento melhor. São Januário não comporta mais jogar competições de grande nível. E olha, eu fico muito à vontade porque o meu maior orgulho como vascaíno é São Januário. Só que bateu no teto. São Januário precisava dessa revitalização. A gente está em outubro. A partir de janeiro, ou melhor, já estamos em novembro. A partir de janeiro, o Vasco já joga. O Vasco vai mandar os seus jogos em qual situação? Como é que vai funcionar isso? O torcedor do Vasco vai conseguir fazer desse novo lugar o que faz em São Januário? Não, já digo no primeiro momento. Mas a diretoria do Vasco vai tentar adaptar esse novo lugar para ficar mais próximo do que é São Januário hoje? Tem pessoas pensando nisso? Ou as pessoas estão pensando só nesse futuro investidor? Ou as pessoas estão pensando só em como continuar deixando um Vasco viável? Então são várias dúvidas, várias. Em paralelo ao Vasco que busca uma vaga na Libertadores, a gente precisa passar por isso, por todo esse turbilhão fora de campo. E olha, torcedor, eu só peço uma coisa, para que todos os envolvidos no Vasco, no mais alto escalão, tenham discernimento e competência para resolver todas essas questões. Porque não adianta ter uma vaga numa competição sul-americana se o fora de campo não estiver redondo. E olha, o tempo não para, já diria o filósofo. 2025 está batendo a porta.
Então, vários questionamentos estão no ar e precisam ser costurados. O que eu espero de coração é que toda essa galera envolvida, eu falo galera, diretoria, pessoas, grupo político, tudo mais, que estejam envolvidos, tenham um norte e um rumo. Porque eu posso falar aqui, como jornalista, como alguém fala de Vasco todos os dias, o torcedor do Vasco não vai aguentar mais passar por mais uma tempestade. Não tem mais como. Agora é certeiro, é ou vai ou racha. Ninguém aguenta mais tanta incompetência como o Vasco foi gerido nos últimos anos. Aqueles que iam trazer a glória trouxeram a desgraça. E que o Pedrinho, que trouxe tantas glórias dentro de campo, possa ser o cara que resolva essas incertezas para a gente poder começar um 2025 na paz. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Por favor, dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, concorda, discorda, deixa seu comentário aí embaixo, que é sempre muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no Ave Mais e também na Atenção Vascaínos. Daqui a pouco o Emerson Rocha no Bom Dia Gigante. Eu volto aqui mesmo no Ave Mais com Sérgio Quindi na resenha do meio-dia. Abraço, galera!